Bom dia, Café com Cristo, primeiro dia da semana, domingo, mais um domingo, né? E hoje nós vamos aprender com Jesus como devemos proceder quando alguém nos faz mal. Qual que é a direção de Jesus quando alguém nos faz mal? Como nós devemos nos comportar diante de alguém que nos fez mal, né? Então eu quero ler hoje na nossa... Bom dia, Má! Seja bem-vinda! Um extraordinário domingo aí para você e sua família. E hoje nós vamos aprender como lidar, né? Como agir, como nós devemos proceder diante de Jesus quando alguém nos faz mal. E isso a gente vai ler na epístola de Paulo a Filemon, né? Nós vamos aprender com Filemon qual era o comportamento que Paulo estava ensinando ele nesse dia, nessa epístola, nessa carta, né, que Paulo escreve para ele. Então, que nessa manhã a gente venha aprendendo profundo com Jesus, que ele venha destravar os nossos ouvidos espirituais, que ele venha destravar o nosso entendimento, a nossa falta de entendimento, que ele venha destravar a nossa falta de discernimento, que ele venha nos encher nessa manhã da presença dele, daquilo que ele tem para nós. Às vezes tem uma diferença bem grande, eu até anotei aqui, ó. Deus não trabalha para você. Porque alguém que trabalha para você é alguém que vai receber suas ordens. Vai ser feito conforme a tua vontade. Deus trabalha por você. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. E a diferença de Deus não trabalha para mim, para você. Ele não é um prestador de serviço, ele não é alguém que recebe nossas ordens e faz. Ele é alguém que trabalha por mim. E por mim significa muitas vezes que não vai ser feito a minha vontade. Não é a minha vontade que vai prevalecer. Então entenda, Deus trabalha por você e não para você. Que nessa manhã você venha entender que Deus está trabalhando por você. E quando Ele trabalha por nós, não significa que tudo vai dar certo. Bom dia, Paula. Não significa que tudo vai dar certo. Não significa que vai ser tudo perfeito. Quando Deus trabalha por nós, vai ser da maneira dele. E muita gente, principalmente da igreja, a gente acha que Deus está trabalhando para nós. Tem muitas pessoas que estão com a mente equivocada. Elas querem que Deus trabalhe para elas. E Deus não vai trabalhar nem para mim. Rapaz, minha amada, Deus não vai trabalhar nem para mim, nem para você. Porque trabalhar para nós significa receber as nossas ordens, significa fazer as nossas vontades, significa todo mundo que presta serviço para você. O que a pessoa está fazendo para você? Ela está seguindo as tuas ordens, ela vai fazer conforme a tua vontade. Mas Deus não é o nosso serviçal, Deus não é o nosso funcionário. Deus não é um prestador de serviço meu e teu, que nós contratamos um serviço e ele entrega aquilo que nós queremos. Não funciona assim. Deus trabalha por nós. E quando ele trabalha por nós, a vontade dele vai ser soberana. E quantas vezes a vontade dele não vai estar em alinhamento? Quase 100% das vezes. A vontade dele não está alinhada com a vontade que nós temos. Porque a nossa vontade, ela vem do ego. A nossa vontade, ela sempre vai vir do momento oportuno que nós estamos vivendo. Então, o momento que eu estou vivendo agora, há uma vontade expressa no meu coração. Queria que acontecesse isso. Só que será que isso que eu queria que acontecesse é o mesmo que Deus quer que aconteça para minha vida? Porque eu tenho um limite. Eu tenho uma limitação na minha visão. Eu só consigo enxergar agora. O que eu estou vivendo agora, as dores que eu estou sentindo agora, as necessidades que eu estou sentindo hoje. Mas Deus, ele não pauta no hoje, porque para ele não existe tempo. Deus é atemporal, ele está dentro de um tempo que eu e você não conhecemos ainda, que é o tempo da eternidade. Nós conhecemos esse tempo aqui, ó, o Cronos, o do relógio. Mas Deus vive num tempo chamado Kairos, o tempo da eternidade. E Deus vai pautar a minha e a tua vida, as vontades que Ele tem para nós, o propósito que Ele tem para nós, dentro de Kairos. Não dentro do nosso tempo cronológico, que é o tempo do relógio.
No tempo de Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Não há esses ciclos, não há essas divisões no tempo de Deus. O tempo de Deus, ele corre direto, é sobre eternidade. E aí, essa necessidade que eu tenho nesse tempo atual, nesse tempo cronológico, não é a necessidade que Deus tem para minha vida no tempo Kairos, no tempo da eternidade. Então, por isso que é tão difícil viver as vontades de Deus para as nossas vidas. Porque Ele não está trabalhando para nós, Ele está trabalhando por nós. E quando Ele traz Jesus, é por nós. É por nós, é por nos amar. É por saber o que nós vamos passar nessa eternidade de tempo. Então, toda a vontade de Deus, ela não está pautada aqui nesse agora, nesse tempo de hoje. Ela está pautada nesse tempo da eternidade. Por isso que é tão difícil entender os desígnios de Deus para as nossas vidas. Por isso que é tão difícil entender as lutas que passamos. Ei, deixa eu te falar uma coisa, nem toda luta é um mal que colocou na sua vida. Nem toda dificuldade, nem todo desafio que você está passando, é porque eu tô sobre o mal tá atuando na minha vida. Tem lutas que você vai passar porque Deus está te treinando. Deus está te permitindo ver coisas que talvez, se essa luta não tivesse chegado na sua vida, você não viria. Deus está te permitindo ter comportamentos que, se não fosse nessa luta, você não teria. Por exemplo, se só o fato de você estar aqui numa live num domingo, que é o dia de descanso, às 6 horas da manhã, né? Outro dia falaram assim, Muri, você devia fazer um pouquinho mais tarde a live, porque aí um monte de gente assiste. Eu falei, mas eu não quero um monte de gente assistindo. Eu quero só que assista aqueles que querem ter um compromisso. Depois que eu deixo a live gravada lá, eu até tirei bastante das lives lá ontem no Instagram. Depois que eu deixo as lives lá gravadas, elas têm uma audiência maior. Mas aí não é no tempo de Deus, não é no tempo Kairos, é no tempo Cronos, é no tempo da pessoa. Agora você que se prestou este tempo a Deus, porque não é sobre mim. Você não está prestando atenção em mim, você está prestando, eu sou só um instrumento. E aí você parou o seu tempo Cronos, que é o seu tempo de descanso, que é o primeiro dia da semana. Muita gente nem trabalha de domingo, mas você parou o seu tempo cronológico para prestar adoração, entregar o teu tempo cronológico a Deus, a ouvir a instrução que Ele tem para nós nessa manhã. Então, é sobre isso. O Café com Cristo é para quem quer ter um relacionamento. E o relacionamento, ele é diário, ele é constante, independe se eu tô cansado, se eu tô descansada, se eu tô com problema, se eu tô feliz. Independe. O meu relacionamento com Deus vai depender das situações pelas quais eu tô passando. Então, só o fato de você estar aqui nessa manhã acompanhando o Café com Cristo, tendo essa rotina espiritual, né? Porque hoje são 91 dias. 91 dias direto. Teve, salva aí uns 2, 3 dias que a internet falhou, né? Que eu fiquei sem internet, que eu tive que trabalhar 2 vezes, né? Mas mesmo assim, são 90 dias. São 90 dias tendo relacionamento com Deus diário. Então você não tá aqui de brincadeira e Deus não tá brincando na sua vida. E Deus valoriza isso. Por isso que Ele dá conforme cada um quer. Ele dá conforme cada um se entrega para Ele. Deus não é um pai injusto. E aí você vai ver que a sua vida anda e a do outro fica parada. Mas por que a do outro tá parada? Porque o outro não tem esse relacionamento que você tem. As coisas vão acontecer para você, não para o outro. O outro não tá tendo um relacionamento com Deus que você tá tendo. E muitas vezes a gente quer cobrar do outro. Não, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem... Não, se Jesus não tem esse comportamento, por que a gente tem que ter? Então hoje eu quero já entrar aqui na nossa palavra, que é uma epístola, e eu vou ler bastante versículos dela, só para você entender o contexto do que Deus vai falar conosco na epístola de Paulo a Filemon. Mas fique entendido nessa manhã de que você já é mais que vencedor. Só pelo fato de você estar aqui, se conectando com o Pai, falando, se rendendo, sabe? Rendendo a Ele, falar, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu não sou nada sem Tua direção. Me direciona nesse domingo, me direciona em tudo que eu for fazer hoje.
Daqui a pouco eu vou no monte. E o monte, para mim, qual é o sentido de ir no monte? Não é para você, é para mim. O monte é lugar que eu me reconecto, que eu me energizo, que eu busco forças, que eu me fortaleço, que eu me renovo, que eu renovo as minhas energias. Porque para eu estar aqui 90 dias falando direto com vocês, eu preciso me alimentar muito bem. É diferente o alimento que eu passo aqui para vocês do alimento que tem que vir para mim. É diferente. Quando você assume um lugar de evangelismo, quando você assume um lugar de passar à frente, lembra que ontem eu falei sobre a multiplicação? Então você era uma semente, que essa semente vai germinar, ela vai virar uma árvore, ela vai começar a dar frutos, e esses frutos alimentarão outros. E aí que há o grande milagre da multiplicação. Quando aquilo que você está vendo que Jesus está fazendo na tua vida, que aquilo é bom, que aquilo você desfruta com amor, né? Você está saboreando esse fruto que foi te dado, porque hoje durante esses 90 dias, eu dei o fruto da minha árvore para você. E aí lembra que eu falei, você come desse fruto, mas sobra sementes na tua mão. Você come do fruto que eu tô te dando, mas sobra a semente. O que você vai fazer com essa semente? Porque se você parar em você, só você se alimentou. Mas se você pegar parte dessa semente que sobrou, porque primeiro você vai desfrutar do alimento que eu tô te dando. O alimento que eu te dou aqui, o fruto que eu te dou todas as manhãs, é para você se alimentar, para você ter força, energia, para você comer desse fruto gostoso, sentir sabor na vida. Só que depois que você come o fruto, depois que você come a polpa da fruta, sobra na tua mão sementes. E o que você vai fazer com essas sementes? E aí você lança essa semente na terra do teu coração e ela começa a crescer. A você já buscar mais, a você se render mais, a você renunciar mais coisas por amor a Jesus. E aí essa pequena semente que um dia foi fruto e hoje tem semente, você lançou na terra que é o teu coração. Ela começa a crescer e ela começa a dar os primeiros frutos. E o que são esses primeiros frutos? São os primeiros milagres que você vê na sua vida acontecendo. Por você ver Deus cuidando de você, por você ver Ele no detalhe. Esses pequenos frutos que você começa a dar é você ver a mão de Deus na tua vida, naquele momento difícil, naquela porta que se fecha para você. E aí você vê esses pequenos frutos e aí você se alimenta disso. Você fala, nossa, Deus é comigo. Nossa, se não fosse Deus nessa situação, o que seria de mim? Isso é um fruto. E aí você se sente mais fortalecida, porque você se alimenta desses primeiros frutos. Só que aí chega uma hora, você tá tão saciado que você precisa transbordar. Você fala, não, isso não pode morrer em mim. Eu quero mais gente sentindo o que eu tô sentindo. Eu quero mais gente feliz. Eu quero mais gente com fé. Eu quero mais gente vivendo as coisas com Deus que eu estou vivendo. E aí é a hora da multiplicação. Então hoje eu só multiplico aquilo que eu recebi de alguém. Alguém me deu um alimento, alguém me deu um fruto. Naquele momento foi extremamente importante eu me alimentar daquele fruto. Aquele fruto me manteve em pé, às vezes eu estava caída. E aí aquele fruto vem e me dá uma energia, me dá uma força. Só que sobrou a semente e eu plantei essa semente. E hoje o meu convite para você é que você plante todas as sementes que você recebeu nesses 90 dias. Eu sei que Deus tem feito maravilhas na tua vida. Agora vai e lança semente na terra sua, lança sementes na terra de alguém. Você tem muita semente para ser lançada. Você tem muita semente para lançar na vida das pessoas. Vai para cima, não desiste não, tá bom? Vamos ler a palavra? Então, Epístola de Paulo a Filemon. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão de Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. E aqui eu já quero fazer uma ressalva nessa palavra que eu falei, por que será que Paulo se coloca como um prisioneiro de Jesus? Porque Jesus fala que quando a gente vem para ele, a gente é livre. E aí Paulo se coloca essa prisão, né? E aí eu fui entender sobre ser os prisioneiros. Então o que está escrito aqui, ó? Paulo usa nessa epístola a Filemon como um fiel cooperador da igreja. Com isso ele mostrava que esse era o título que trazia a infâmia. Pelo contrário, o apóstolo se sentia honrado em sofrer pelo evangelho.
Em algumas ocasiões, ele nem sequer se considerava digno de tais perseguições. Imagina, gente, ele nem se achava digno, ele era tão perseguido, Paulo foi tão perseguido, que ele nem achava digno que ele era perseguidor, que aquelas perseguições, ele era digno daquilo, que o que ele fez para Jesus era muito mais grave, que ele precisava sofrer muito mais por tudo que ele tinha feito, a decepção que ele tinha dado para Jesus, tudo aquilo que ele fez o povo de Deus sofrer. Então, às vezes, as perseguições que ele sofria era pouco. E aí, o que é essa prisão? E aí, fez todo sentido para mim. Nós precisamos estar presos em Jesus. Nós precisamos ser cárceres de Jesus. Porque somente quando eu sou cárcere, somente quando eu estou preso a Jesus, que eu consigo fazer as vontades dele. No contrário, eu não consigo. Porque se o meu ego e o meu orgulho estiverem livres, eu não consigo seguir Jesus. Então esse já era um comportamento e esse deve ser o meu e o teu comportamento. Esteja preso a Jesus. Seja prisioneiro de Jesus. Não olhe para a circunstância, não olhe para as pessoas, mas olhe para Ele. Você está presa nele. Você está presa nele e é por estar preso em Jesus que eu e você podemos gozar de liberdade. Liberdade de fé, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade para sentir aquilo que você quiser. Porque Jesus, ele te deixa livre, mas ele te quer ver preso nele. Quando a gente pensa em prisão, vamos imaginar a videira. Ele fala que nós temos que estar ligados à videira verdadeira. Nós somos os ramos e ele a árvore. Então, se ele é a videira e nós somos os ramos, o ramo ele está preso. Ele não está colado, ele não está amarrado. Enxerto é amarrado, né? Enxerto é quando você corta um pedaço da árvore e enxerta. Mas mesmo enxertando, uma hora você vai ficar preso. Então mesmo você vindo para Jesus por N motivos, uma hora você vai ficar preso nele. E é essa prisão que vai te manter de pé. E a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Essa é a igreja que está em sua casa, também me chamou atenção nessa epístola. Por quê? Porque hoje você pode ir na igreja. Hoje tem uma porta aberta para você, mas antigamente era dentro dos lares. É como ele coloca aqui, né? Ele coloca que Filemão foi um cooperador da obra de Jesus. Então ele já começa falando dessa carta como uma cooperação do Filemão. Imagina, naquela época que todo mundo era contra abrir a sua casa para receber as pessoas e falar de Jesus. Não era para qualquer um não, gente. Hoje, você entra numa igreja, ninguém fica assim para você, eu vi a fulano lá dentro da igreja. Mas nessa época aqui, se soubessem que vocês estavam reunidos, você era condenado. Então não era para qualquer um ser o cooperador do evangelho. Graças, e aí ele é grato a Filemão por esse comportamento, né? Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Aqui no caso ele está falando primeiro que ele lembra sempre de Filemão, nós precisamos orar um pelos outros. Principalmente para aqueles que fazem a obra de Deus, para aqueles que são evangelistas, né? Aqueles que pregam, aqueles que ide pregar o evangelho, que foi a ordem que Jesus nos deu. E ide pregar o evangelho a toda criatura até os confins da terra. Então esse é o nosso trabalho. O que eu estou fazendo aqui com você é um evangelismo. Eu estou indo levar o evangelho até você, até a sua casa, aí através desse aparelho celular, através dessa internet. Só que nós precisamos orar por essas pessoas, porque os contra-ataques do mal contra a nossa vida é muito mais forte do que só quem me ouve. As lutas de quem só me ouve são diferentes das lutas de quem evangeliza. Porque o mal, ele quer me parar. Ele quer te parar também. Quando você ser um multiplicador, o mal vai querer te parar. Você vai começar a incomodar ele. E aí as lutas são muito grandes pra gente que tá aqui, falando de Jesus, falando que Jesus salva, que Jesus transforma vidas, que Jesus faz milagres, que Jesus é tudo que você precisa, que o que Jesus com você é mais do que vencedor, você é a maioria. O mal quer me parar. E me parar Muriele mesmo agora. Ele quer me parar, porque ele me parando, ele para algumas pessoas.
Para já vocês que estão aqui. Se o mal me ataca e eu não quero mais, fala que, quer saber, eu não vou fazer mais nada. E eu paro de fazer o café com Cristo. Eu paro de alimentar vocês com esse pequeno fruto que Deus me deu e eu tô só repassando. Então as minhas lutas são bem diferentes da de vocês. E quando vocês se tornarem multiplicadores do evangelho, né, multiplicadores do reino, vocês vão perceber que as lutas que vão vir para você vai ser diferente das lutas daquelas pessoas que te ouvem. Elas vão passar por lutas, sempre, porque o desejo do mal é reter a nossa alma para ele. Então não é sobre a sua casa, não é sobre a sua família, não é sobre o seu carro, não é sobre o seu trabalho. O mal usa tudo isso, mas o que ele quer é a tua alma. E o que ele quer é a tua morte espiritual. Então ele usa de todos os recursos que tem aqui no mundo, porque depois que você morre já tem a salvação para você, ele não pode atuar mais. Então ele precisa atuar quando em você? Enquanto você está vivo. Enquanto você ainda não é salvo, enquanto você ainda não se salvou, ele precisa atuar. E aí ele usa essas coisas do mundo, família, casamento, trabalho, dinheiro, dívida. Ele usa todos esses recursos para que você tenha uma morte espiritual. Porque se você morrer espiritualmente, já era. Se você morrer espiritualmente, já era. Ele já conseguiu. Porque é muito difícil. Quantas pessoas a gente vê que já foi de Jesus, já foi uma bênção, já foi multiplicadoras do reino, estão mortas espiritualmente. Então, assim, a pior morte, a Bíblia vem falar que a pior morte que a gente pode sofrer não é a que o homem pode causar no nosso corpo, mas a do mal, a morte espiritual. A pior morte que eu e você possa sofrer é a espiritual, porque aí não tem mais salvação no tempo de Kairós. Não tem mais vida para você na vida eterna. E é isso que o mal luta contra nós. Então é a importância de nós orarmos uns pelos outros, principalmente para aqueles que são os multiplicadores do reino. Porque há uma força muito maior, uma opressão maligna muito maior nas nossas vidas. E aqui ele fala também do amor que ele vê Filemão fazendo tudo isso. Porque além das perseguições, além dele abrir a casa dele, não é de qualquer maneira que ele faz com amor, ele faz com fé. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Paulo tinha profundo afeto por Filemão. Ele tinha profundo afeto por Filemão. Assim também somos nós, os multiplicadores do reino. Nós temos muito afeto pelas pessoas que passam a nos ouvir. Nós nos preocupamos, né? Nós queremos o bem, então a gente se preocupa. Eu falo por mim, eu me preocupo com a minha comunicação, eu me preocupo o que eu vou falar para você aqui. Por quê? Porque o que eu vou falar para você tem que ser um alimento espiritual, algo que vai te regenerar, algo que vai te levantar, algo que vai te pôr para cima, algo que vai fazer com que você acredite que dias melhores virão. Então a importância da nossa comunicação, ela é muito grande, principalmente no mundo espiritual. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que você tem falado, cuidado com a tua comunicação. Porque a tua comunicação é o que fala que a nossa comunicação tem que ser expressa a nossa fé. Quantas pessoas falam que tem fé, mas a comunicação dela ela não tá comunicando isso com a boca dela. Ela pode falar, ela pode achar que ela tem fé, mas a comunicação dela ela não está comunicando fé. E aqui ele fala, ele é muito grato a Filemão e admira Filemão, porque a comunicação que Filemão tem com a igreja, realmente, com ali os fiéis que frequentam, né, que estão debaixo dessa igreja de Filemão, ele vê que há uma comunicação de fé. Que realmente está sendo expresso, está sendo eficaz o conhecimento de todo o bem em Jesus Cristo. Então a nossa comunicação ela tem que ser assertiva, principalmente quando se trata do nível espiritual. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó meu irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo em tal como sou, Paulo o velho e também agora o prisioneiro de Jesus. E aí eu quero ler a segunda parte dessa passagem e eu preciso que você entenda. Então eu vou ler ela inteira e depois eu volto explicando. Intercessão de Paulo em favor de Onésio. O versículo 10. Peço-te por filho de Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então Onésio era uma pessoa que Paulo conheceu nas prisões.
Ele foi um discípulo depois de Paulo, depois eu vou explicar melhor. O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, porque por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, porque o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser ele que se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesse para sempre. Não já como servo antes, mas do que servo como irmão amado, particularmente de mim, o quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor? Assim, pois, se me tens como companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te teve alguma coisa, põe na minha conta. E eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência e sabendo que ainda fará muito mais do que te digo. Gente, que passagem. Eu vou explicar para você entender o nível que Jesus quer que nós sejamos como filhos amados de Deus. O que acontece aqui? Paulo primeiro intercede e coloca a Filemon, toda a admiração que ele tem por Filemon e todo o trabalho que está sendo feito nessa igreja de Filemon, né? E aqui acontece o seguinte, quem era Onésimo? Onésimo, ele era um escravo de Filemon. Ele trabalhava, ele era um servo de Filemon. Só que o que acontece? Onésimo roubou Filemon e foge. E aí Paulo conhece Onésimo. E nessas prisões, Paulo começa a fazer todo um trabalho de evangelismo com Onésimo. Olha como Deus trabalha. E aí ele faz todo esse trabalho. E aí aqui, nessa carta de Filemon, o que Paulo está pedindo? Eu preciso que você receba ele não mais como escravo, mas como irmão, que vai te ajudar na obra. Gente, olha como Deus dá um desafio sempre grande pra gente. Além desse cara ter roubado ele, esse cara roubou ele, traiu a confiança dele. Como que você recebe de volta? Como você recebe de volta alguém que te traiu? Como receber de volta alguém que te fez mal? Como que a gente recebe de volta na nossa casa? Porque aqui a igreja era a casa de Filemon. Ele tinha que receber Onésimo na casa dele. E aí Paulo fala, ó, não recebe ele nem por você, recebe como se fosse eu. Recebe como se fosse a mim mesmo. E se ele te fez mal, já põe na minha conta. Eu vou te pagar tudo que ele te roubou. Mas recebe ele porque ele será muito útil para você agora. O que ele não foi útil no passado, ele vai ser a partir de hoje. Mas aí eu fico me colocando no lugar de Filemon. E eu quero que você... Eu não sei se você está passando por isso. Mas sabe aquela pessoa que te fez mal, ela te fez mal. Como receber ela de volta no teu lar, na tua casa? Alguém que quebra a sua confiança. Alguém que te maltratou, alguém que machucou os teus sentimentos, alguém que te fere. Como receber na nossa casa? E aí a gente vem aprender com Paulo, através da vida de Filemon e com Paulo, que nós precisamos, por amor a Jesus Cristo, passar por cima de tudo isso. E que se ele realmente vai ser útil para as nossas vidas, que nós possamos receber essas pessoas com amor. Porque não é sobre mim, é sobre o amor que há em mim de Jesus. É sobre a porção de Jesus que há em mim. Mas esse acho que é um dos maiores desafios que nós temos como ser humano. Como perdoar? Porque a gente até perdoa. Filemon, com certeza, aqui, se Paulo tivesse pedido para ele perdoar, ele perdoa. Com certeza. Mas receber de volta é muita coisa, não é? Sabe aquela pessoa que te magoou e te feriu, e aí vem... Você tem que receber de volta na sua casa. Para que ele venha ser útil, porque ele entende agora de Jesus, tão com você. E aí o final dessa carta ali, né, no versículo 21, ele escreve assim, né? Escrevi-te confiando na tua obediência. E não é na obediência de Paulo.
É na obediência de Deus, sabendo que ainda farás mais do que te peço. Gente, que homem era esse? Que homem era esse Filemon? Que Paulo tinha tanta certeza que ele ia fazer mais. Será que eu e você, nós somos assim? Porque é esse comportamento que agrada a Deus. É alguém que te dá um tapa e você dá outra face. Porque Jesus sempre vai deixar um desafio muito maior pra gente. Jesus sempre está deixando um desafio maior. Ele não quer só que a gente não fique com raiva. Ele quer que a gente ofereça a outra face. Quer dizer, além daquela pessoa me fazer mal, Jesus quer que eu ainda não pague o mal com o mal, mas que eu ainda faça bem. Não é só assim, ó, ele me fez mal, eu vou manter distância. Não, ele ainda quer que eu faça o bem para aquela pessoa. Você está entendendo o que Jesus quer de nós nessa manhã? Que além de você ter sentido todas as dores, além daquela pessoa ter te magoado, e você já perdoou, tá tudo bem. Só que ele ainda quer que você faça o bem. Ele ainda quer que você entregue o teu melhor. No caso aqui, Paulo quer que Filemon, e ele sabe que Filemon vai fazer muito mais do que Paulo está pedindo. Paulo conhece tanto o coração desse cara que ele fala assim, ó, para terminar a carta. Ele fala, eu sei que você vai fazer, não só pela obediência a Deus, mas eu sei que você vai fazer muito mais do que eu tô te pedindo aqui. Será que eu e você somos assim? Eu verdadeiramente não sou assim, gente. Eu não consigo. Eu preciso trabalhar isso em mim. Acho que é para você ver que quando eu venho aqui te trazer uma palavra, ela também fala comigo. Ela também fala comigo. Eu não tenho raiva de ninguém que me fez mal. Eu quero bem, eu oro por eles. Mas andar junto comigo, será que eu não consigo ainda? É algo que eu preciso trabalhar em mim. É algo que eu preciso trabalhar em mim. Eu converso, eu trato bem, eu não tenho raiva, eu não guardo mágoa, nada disso. Mas não é alguém que eu quero que ande na minha jornada. Não é alguém que eu quero colocar mais na minha jornada, entende? E é isso que Deus está chamando a atenção nossa aqui, nessa manhã. Que não é sobre isso, não é só sobre perdoar, mas é sobre trazer para perto. É mostrar Jesus através das nossas vidas. E tem pessoas que eu consigo fazer isso, mas tem outras que eu não consigo. E eu preciso trabalhar isso em mim. Porque eu também sou falha, eu também sou errante, eu também tenho sentimentos. Então o que Jesus quer de nós hoje, nessa manhã, é que a gente reconsidere muitas coisas. Sabe por quê? Porque quem vai justificar a gente é Jesus. Nós temos uma natureza humana, o mal existe em nós, né? O mal está em nós. É que hoje nós alimentamos muito mais o lado bom do nosso coração, mas a maldade há em nós. E quando alguém nos fere, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Retribuir, eu quero vingança, eu quero revidar aquilo que me fazem de mal. É a primeira coisa que a gente faz, mas quando a gente é prisioneiro de Jesus, a gente não faz. A gente fala, não, eu não vou fazer nada, tá bom, Jesus, eu vou ficar aqui sofrendo, calada, mas eu não vou fazer nada porque eu entendo, o Senhor é mais importante pra mim, Ele é um filho, Ele é uma filha tanto quanto eu, e Ele é falho, Ele é humano tanto quanto eu, e aí a gente não faz nada. Só que aqui, Jesus não quer que a gente fique nesse lugar de não fazer nada por eles, mas que a gente possa fazer algo por eles. Algo por eles. Então hoje Jesus está pedindo algo para nós. Para que a gente possa fazer algo por essas pessoas que nos fazem mal. Então assim, ó, eu queria deixar um desafio para você. Um primeiro desafio para você. E vai ser para mim também. Vamos orar. Vamos colocar, vamos incluir essas pessoas que nos fazem mal nas nossas orações. Porque Jesus fala, o que adianta? O que adianta a gente orar por aqueles que nos ama, que a gente já ama? O nosso próximo não é sobre alguém que a gente já ama. O nosso próximo é sobre alguém que nos odeia. O nosso próximo é sobre alguém que fala mal da gente. O nosso próximo, aquele próximo que agrada a Jesus, quando ele fala, nossa, olha lá, ó, a fulana de tal, olha aquela minha filha, meu Deus, ela tá orando, ela tá ajudando aquele que fez mal para ela. Esse é o comportamento que Jesus quer de nós nessa manhã de domingo, nesse início de semana, no primeiro dízimo do teu tempo aqui, que você está doando para Ele. Então esse é um exercício, então eu gostaria de deixar esse desafio para você. Eu sei que deve ter alguém aí no teu coração, alguém que te feriu muito, alguém que você não esperava, alguém que te magoou, alguém que te deixou feridas,
que ainda não foram cicatrizadas. Nós não temos muitas pessoas dessas nas nossas vidas. Nós não conservamos muitas pessoas, porque se a gente for conservar todo mundo que faz mal pra gente, a gente não fala com ninguém nesse mundo, a gente vive numa ilha. Mas sempre tem aquela pessoa. É uma pessoa. E o Espírito Santo vai colocar essa pessoa na tua mente. Você sabe de quem eu tô falando. Tem uma pessoa dentro de você que você vive ainda sentindo as dores. A ferida ainda dói. A ferida não foi cicatrizada. Então o desafio que eu deixo pra você, mesmo que essa pessoa te feriu, te fez muito mal, e que você ainda tá tentando entender tudo o que aconteceu, venha orar por ela. Hoje aqui na nossa oração, você não vai orar por você. Nós vamos orar, mas nós não vamos orar por nós. Nós vamos orar por essa pessoa que nos fez mal. Por essa pessoa que carece da minha e da tua oração, você entende? Sabe por quê? Porque eu e você, eu começo a carta aqui, ó. Nós somos prisioneiros de Jesus. Nós já estamos livres de sentimentos ruins. Nós estamos livres de falta de perdão. Porque nós somos prisioneiros de Jesus. E para nós sermos prisioneiros de Jesus, nós precisamos abandonar tudo isso. Que isso tudo é a renúncia da velha carne, de como eu era antes de conhecer Jesus. Agora eu conheço Jesus, eu não posso mais ser igual. Então eu e você estamos presos a Jesus, ao amor que Ele tem por mim e por você. Então hoje eu e você, nós vamos entrar agora no nosso momento de oração. E eu e você vamos orar por aqueles que nos fizeram mal, que feriram, não é ferir só a sua carne não, ferir a sua alma. Você sabe o que é ferir a alma? A alma não dá pra passar um metiolate e daqui 3, 4 dias sara. Tem gente que leva 20, 30 anos pra curar uma ferida na alma. E já te digo que sozinho você não cura nada. Quem vai ser o bálsamo, quem vai ser o mertiolate, vai ser Jesus. Por isso tem um monte de gente ferida, porque elas não encontraram o remédio, que é Jesus. Então que nessa manhã você venha encontrar o remédio, que é Jesus. Deixa Ele curar tuas feridas. Essas feridas estão há muito tempo abertas. Essas feridas estão te fazendo muito mal. Você sabe disso. Então agora, no momento da oração, eu não quero que você ore por você, eu quero que você ore por quem causou essas feridas em você. É essa pessoa que precisa da tua oração. Essa pessoa está carente da tua oração. E verdadeiramente, irmãos, meus amados, quando você faz isso, você vai ver que há um alívio na tua alma, um refrigério. Sabe por quê? Por que carregar tantos sentimentos ruins sobre aquela pessoa? Aquela pessoa, ela não conhece Jesus como você conhece. Por isso que ela te feriu. Porque quem conhece Jesus não fere ninguém. Quem conhece Jesus não deseja para o outro, porque sabe que aquilo vai chegar para nós. Aliás, quem conhece Jesus deseja para o outro tanto quanto eu desejo para a minha vida. Eu desejo para você infinitamente mais do que eu desejo para a minha própria vida. Esse é o verdadeiro amor de Jesus. Então essa pessoa que te feriu, que te magoou e que te deixou feridas na tua alma, ela não conhece Jesus, ela não é prisioneira dele ainda. Ela não teve uma experiência com Deus, ela só crê. Lembra da Disney? Ela só sabe que a Disney existe, ela só sabe que Deus existe, mas ela ainda não viveu uma experiência com Ele. Por isso que ela te magoa, por isso que ela te feriu. Ela não teve um encontro com Jesus. Porque quando Jesus encontrava as pessoas, quando Ele ia passando e Ele ia encontrando as pessoas não eram mais iguais. As pessoas não eram mais iguais. Havia uma multidão que permanecia igual. Havia uma multidão ali que só queria ver o milagre acontecendo na vida dos outros. Mas quem Jesus tocava, quem era impactado por Jesus, não era nunca mais igual. Então eu e você já fomos impactados por Ele. Nós precisamos sair desse lugar de dodóizinho. Nós precisamos sair desse lugar de infantilidade. Nós precisamos sair desse lugar, nós precisamos caminhar para uma fé mais racional, uma fé mais inteligente e entender que o outro é carente de Jesus. Por isso que Ele faz isso. Ele não conhece o amor que você conhece. Ele não conhece o Deus que você serve. E é esse Deus que eu e você serve que vai nos justificar. Então, vamos fechar essa ferida, porque fechar a ferida depende de você com Jesus, não depende do outro.
Não depende de quem me feriu. Eu sou responsável por fechar as minhas feridas. Você é responsável por fechar as suas feridas. Mas nós não precisamos fazer isso sozinhos. Nós podemos fazer isso com Jesus. O outro não vai fechar as minhas feridas. Quem vai fechar as minhas feridas sou eu, com Jesus. Então, nessa manhã, eu quero que você pense nessa pessoa aí. Nessa pessoa que te magoou, que te feriu a alma. Não é um feridinha qualquer, não. É a alma. Não é uma caluninha qualquer que ela fez a teu respeito, porque isso aí você passa por cima. Entendeu? Não é um falar mal, não é um falar por trás. Foi uma ferida na tua alma. E hoje Jesus quer curar feridas na nossa alma. Ele quer nos curar. Então, eu quero que você ore por essa pessoa que te causou danos na sua alma. Danos que muitas vezes você pensou que ia ser irreversíveis. Mas Jesus vem curar essas feridas que para o mundo pode ser irreversível. Mas para Ele pode fechar e fazer e restaurar pele nova, alma nova. Ele quer restaurar as nossas almas nessa manhã de domingo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós entramos agora, Senhor, em oração. Jesus, como vai ser difícil fazer essa oração nessa manhã. Como vai ser difícil lembrar, Senhor, de tudo que nos causou dor, que nos causou feridas, que nos causou frustração, que nos causou mágoas, que nos causou rancor. Senhor, como é difícil fazer essa oração nessa manhã, Pai, mas nós entendemos. Nós entendemos, Senhor, o que o Senhor quer da gente. É a gente que o Senhor quer. Não é o outro que precisava ouvir essa palavra. Sou eu e você que precisamos ouvir essa palavra nessa manhã. Essa palavra foi para mim, para você, não foi para aquele que te feriu, não. Essa palavra é para nós, porque Jesus confia em mim e em você nessa manhã para nos curar. Ele quer nos curar para que você possa curar outras pessoas, para que você possa liberar o perdão para outras pessoas, assim como Ele tem nos perdoado todos os dias, até o final das nossas vidas. O perdão nos é oferecido, nos é ofertado todos os dias. Então, Pai, eu entro agora em concordância com estes que oram comigo para orar por essa pessoa que me feriu, por essa pessoa que fez mal à minha alma. Então, Senhor, eu quero que essas pessoas aqui, elas também estão orando nesse sentido. Elas estão orando por pessoas que feriram a alma delas, Pai. Pai, nós entramos agora, eu oro, Senhor Jesus, porque essa pessoa não te conhece. Essa pessoa não provou do teu amor, essa pessoa não foi restaurada, essa pessoa não nasceu de novo, essa pessoa não renunciou, essa pessoa ainda vive as coisas da carne, essa pessoa ainda não entende o que é te servir. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, perdoe a mim mesma. Perdoe a nós, Senhor, pela nossa falta de entendimento, porque isso é falta de entendimento. Manter essas feridas abertas é falta de sabedoria, Senhor. Porque essa pessoa não pode fechar as minhas feridas, mas eu te peço, Senhor, feche as nossas feridas nessa manhã. Senhor, entra com o teu bálsamo, que o Espírito Santo possa selar a nossa alma, possa transformar todas essas feridas em cicatrizes. Nós vamos nos lembrar delas, Pai, mas ela não vai mais nos doer na alma. Nós não vamos sentir dor a partir do momento que o Senhor entrar com o teu bálsamo, entra com o teu refrigério, entra com o teu alívio, vai fechando essas feridas, Senhor. Senhor, vai fechando essas feridas, Pai, visita essa pessoa que nos feriu. Visita ela, Senhor, visita o coração dela. Senhor Jesus, visita os planos, os sonhos, Pai, que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que ela quer para a vida dela, Senhor. Abençoa, derrama bênção sem medida sobre a vida dessa pessoa que nos feriu, Senhor. Senhor, abençoa o caminho dela, onde quer que ela vá, Senhor, que ela venha a ser bem-sucedida. Senhor, que os teus planos venham a ocorrer na vida dessa pessoa nessa manhã. Pai, envia teus anjos, acampe ao redor para que nada venha acontecer de mal na vida dela. Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, prospere, Senhor, a vida dela, multiplica onde quer que ela coloque as mãos, que haja fartura, que ela venha viver uma vida de abundância, Senhor. E o que principalmente, Senhor, que ela possa ter uma experiência contigo. Senhor, cria uma situação para que essa pessoa venha ter uma experiência no profundo, no secreto, no íntimo contigo, Senhor. É assim que eu te peço, e você quem crê no nome do Senhor Jesus, diga amém. Amém? Amém. Agora respira bem fundo assim, ó.
Qual é a sensação? Não enche a gente de paz? Não enche a gente de alegria? Então, toda vez que você estiver sentindo isso, ore por essa pessoa. Porque isso aqui, um curativo, só para você entender a profundidade da onde Deus quer nos levar. Nós começamos um trabalho de cura hoje. Hoje foi feito o primeiro curativo. Essa ferida não vai curar com curativo só, não. Essa ferida que te causaram não basta. Tem feridas que um curativo tá ótimo. Mas tem feridas. Eu não sei o nível da tua ferida. Ei, eu não sei o nível, eu não preciso saber, mas você sabe o nível da tua ferida. Você sabe quantos curativos vão ser necessários. Então hoje começa um tratamento na tua alma para curar essas feridas. Eu não sei, eu sei para mim. Eu sei que esse não vai bastar. E que eu preciso praticar isso dia após dia, dia após dia. Até o dia que eu vou orar e eu não vou sentir mais nada. Gente, porque a pior coisa é você orar por alguém que te fez mal. Porque você tá orando, você não tá conseguindo. Você fica pensando, meu Deus, mas como que eu vou falar isso? Eu quero matar essa pessoa. Eu não sei vocês, gente, eu tô sendo muito sincera. Eu tô sendo muito sincera, então às vezes eu oro e falo, Jesus, eu quero matar essa pessoa. Mas não, Jesus, eu tô aqui pedindo, me ajuda, me ajuda. Eu tô com ódio, eu quero matar essa pessoa. E aí, ao mesmo tempo que eu oro, eu falo essas coisas pra Jesus. Eu falo, Jesus, tá bom, mas me perdoa, Jesus, eu me coloco. Eu não consigo, Jesus, eu não consigo, mas o Senhor vai me ajudar a conseguir. É assim que eu faço, gente, e é uma guerra. Então, entenda que hoje começou um tratamento. Em qualquer doença mais grave que você tenha, se você sente um enjoo, você toma um remedinho, um tratamento já basta. Mas se você tem um câncer, é anos, ó. Químio, em cima de mais químio. E o que é químio? Imagine que essa ferida que te causaram seja um câncer na sua alma. E aí você vai entrar com uma químio, outra químio, às vezes radioterapia, às vezes vão ser 40 quimioterapia. Só que a químio, ela também vai te fazer mal. Sabe por quê? Porque toda vez que você tiver orar com essa pessoa, você vai ter que se confrontar. Você não quer orar por ela? Então a químio, o tratamento também vai te fazer mal. Só que lá na frente, você vai colher coisas boas desse tratamento e a pessoa que te fez mal também. Olha que lindo. Olha, o final feliz de Jesus é para todos. É para todos. Então, o tratamento começa agora. Você tá disposto? Quem tá disposto a começar um tratamento na alma hoje aí? Coloca amém para mim. Você vai começar esse tratamento hoje. Agora. Hoje foi o primeiro dia da sua quimioterapia na tua alma. Quantas vão ser necessárias? Eu não sei. Eu não sei nem pra minha. Só pra você entender. Eu não sei nem pra minha quantas vão ser necessárias, mas eu começo hoje. Quantas for necessárias, Jesus vai colocar em mim. Eu não sei, mas eu tô disposta. Você tá disposto? Você tá disposto a começar esse tratamento na sua alma hoje? Em relação a essa pessoa que te magoou, essa pessoa que te feriu, que te colocou esse câncer, né? Essa pessoa colocou um câncer em você. O que você vai fazer com ele? Você vai deixar ele crescer, se multiplicar, porque o câncer ele multiplica muito rápido. Por isso que as pessoas morrem com brevidade. Ele multiplica muito rápido. Tem câncer tão agressivo que em 3 meses ele leva a pessoa. E você? Qual o nível do teu câncer? Porque se você continuar com ele, você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente. Você morre. Então a tua alma está pedindo socorro hoje. Dê esse tratamento necessário para ela. Dê o tratamento necessário. Não importa quantas químios, não importa quanto isso vai me machucar, não importa quanto isso vai me conflitar com os meus valores, não importa quanto isso vai me confrontar quem eu sou. Mas lembra, quem te justifica é Jesus. Quem vai te justificar é Jesus. Faça a tua parte, tá bom? Fique com essa palavra abençoada. Gratidão por todos vocês que estiveram aqui. Faça um extraordinário domingo, onde quer que você vá. Colocar a planta dos teus pés hoje, que você possa levar a presença de Jesus, apesar das nossas falhas. Apesar de nós estarmos com a nossa alma ferida. Apesar de nós muitas vezes estarmos com câncer na nossa alma. Ainda assim, eu posso escolher não levar o câncer, mas levar Jesus. Não levar as dores, não levar as frustrações e as mágoas, mas levar a presença. Para onde quer que eu vá, escolha levar a presença.
A tua alma pode estar ferida, mas você vai escolher levar a presença hoje. Onde quer que você coloque a planta dos teus pés, lá haverá a presença de Jesus. Você carrega a presença de Jesus com você, tá bom? Um grande beijo e amanhã nós estaremos aqui no nosso Café com Cristo. Eu te espero às 6 horas da manhã. Um lindo domingo. Beijo, beijo.